Sabe aquela sensação de que o tempo passou rápido demais? Eu tive ela, tenho ela às vezes, mas eu deixei ela pra lá, porque eu decidi que agora é momento de recomeço. Fazer 50 anos não é todo dia, não é mesmo? Assim como fazer 10, 15, toda data é importante. Mas 50 é um marco. Tá sendo um marco na minha vida. Quando eu tinha 16 anos, eu fui diagnosticada com artrite reumatoide. E aí, o médico falou que com 40 anos eu não estaria andando. E como vocês viram aí, eu tô andando. Gente, eu tô até correndo. Muita coisa aconteceu na minha vida nesses 50 anos. As perdas? Fiquei viúva. Os filhos casaram, fiquei sozinha. Tudo que eu tinha financeiro eu apliquei pra ficar bem, pra ficar viva. E funcionou, eu tô viva. E tá sendo tão bom tá viva. Uma das coisas que foram muito importantes para a minha independência hoje, depois de ter quebrado várias vezes, tá? Inclusive há 1 ano atrás, foi o conhecimento no digital. Mas eu preciso falar para vocês que não foi fácil, porque eu venho de uma época que não existia digital, só existia o analógico. E aí, o que a gente faz quando só existe o analógico na vida? Aí que a gente começa a estudar, começa a buscar. E foi o que eu comecei a fazer, a buscar. A princípio, meu marido já tinha falecido e eu pedi para os meus filhos me ajudarem, que eles já tinham mais conhecimento. Eles não quiseram me ajudar. Gente, meu coração tá disparado aqui, falando com você. É porque eu venho de uma experiência muito ruim de um outro canal, que já tava batendo 1000 inscritos e eu tive que parar por conta de hater. Então eu tô voltando, porque eu tô fazendo terapia. E tá sendo libertador pra mim. Eu vou tomar uma aguinha. Então, o conhecimento foi muito importante pra mim. Porque eu já vinha de um ensino universitário, da formação em biomedicina, que me ajudou muito no processo, que é o processo de estar hoje viva falando com vocês. Coisa que muitas pessoas que eu conheci ao longo de todos esses mais de 30 anos de patologia não estão. E não é só por conta da artrite reumatoide, não, é porque uma doença autoimune faz com que você desenvolva outra doença autoimune, que pode desenvolver outra e outras, e há vários gatilhos para que elas aconteçam, ocorram no seu organismo. Isso é cientificamente comprovado. E eu fui percebendo ao longo desses anos o quanto eu, Érica, era uma mulher extremamente estranha perto das outras mulheres da minha idade. E o quanto eu, Érica, hoje aos 50 anos, sou uma mulher extremamente estranha perto das mulheres da minha idade. Então é por isso que eu estou aqui conversando com vocês para ver se eu consigo criar uma comunidade de mulheres que se sentem também estranhas, porque querem crescer, mudar, né? E se desenvolver. Como eu disse, eu quebrei inúmeras vezes. Eu fui do topo à queda várias vezes. A evidência na mídia por alguns momentos que aconteceram na minha vida me fizeram muito mal, porque eu não estava bem, uma estrutura bem, boa. Talvez se eu estivesse fazendo terapia, como eu estou fazendo hoje, seria bem diferente, né?
porque muito obrigada à minha terapeuta que cuida de mim toda semana. Mas fazer terapia também é algo que só é possível porque hoje eu, após a artrite reumatoide, lúpus eritomatoso sistêmico, artrite psoriática, síndrome de Sjögren, síndrome de intestino irritável, quadros depressivos, crises de pânico. Os quadros depressivos e as crises de pânico ocorreram por conta do fator hormonal especificamente, porque são 30 anos fazendo uso de corticoide e nós sabemos que o cortisol, ele é um hormônio, né, que influencia muito no nosso emocional. Então imagine você já produz isso e ter que colocar mais disso no seu corpo. É muito complicado. Vou usar a luz aqui, que aí ela ficou bonitinha, né? Aí, ó, ficou melhor. Então, espero que você esteja gostando deste vídeo, o primeiro vídeo do canal, falando um pouco da minha história, um pouco de como eu saí do buraco que eu estava há um ano atrás, quando foi a minha última queda, e a última, eu digo a última, é a última queda, porque agora é só ascensão. Eu, de verdade, pensei seriamente em sumir, desaparecer. Porque eu fiquei sem casa, sem dinheiro, sem nada. E aí, sempre tem uma mão amiga que é estendida pra gente, né? E tinha uma tia minha que pegou e me ajudou. Eu fui pra casa dela em São Paulo. E chegando lá, eu fiquei 4 meses. Mas eu percebi lá o quanto morar numa cidade grande para o meu organismo não funciona. Então, se você tem um problema de saúde, seja ele qual for, mental, emocional, não force o seu corpo aonde ele não aguenta. Procure ficar onde o teu corpo aguenta. O meu corpo aguentava onde? Aguentava aqui, aonde eu estou. Que me dá segurança emocional. Porque pessoas com doenças autoimunes, elas precisam se sentir seguras. Isso vem muito do método científico da Louise Hay, que ela desenvolveu em desenvolvimento pessoal. E a Louise Hay, uma americana, que teve câncer em estágio terminal, NIC4, e ela conseguiu a cura. Então, assim, eu, hoje, o que eu posso falar para vocês é que a minha última consulta, que eu fui no médico do SUS, porque eu faço parte do SUS, então eu esperei muito tempo, olha, tempo, viu? Tipo, muito tempo. Até que aconteceu os Paranauê aí encurtou o tempo, porque senão eu ia só pra janeiro. Mas aí eu passei na reumatologista, levei os exames que a clínica geral já tinha pedido. Quando ela olhou pra mim fisicamente, falou assim: Érica, 3 anos atrás você não tava assim. Porque há 3 anos atrás eu tive que levantar uma vaquinha. Eu não levantei, não fui eu que levantei especificamente, quem levantou foi um comediante de nome, que me ajudou muito, tá? E eu tava muito mal, muito mal. Eu cheguei assim a quase morrer, foi tantas vezes que eu perdi as contas. Só que até que eu falei assim, cara, eu preciso colocar meu conhecimento pra jogo, chega. Porque a própria médica que eu conversei, eu tinha conversado com ela e falado que o medicamento não estava dando bom. E ela não acatou o que eu falei e aconteceu pior, que eu tive um AIT. E foi aí eu já tinha perdido uma amiga também, de 20 e poucos anos. Quando eu digo 20 e poucos, tipo 23 anos, se eu não me engano. E isso pra mim foi um boom. E eu perdi essa amiga, ela tinha doença autoimune. Então, e usava um biológico também. Então, aí logo em seguida, uma pessoa que eu conheci também faleceu por outros motivos, mas eu comecei a olhar pra minha vida, falar assim, cara, eu fiquei viúva, ok. Meus filhos estão cuidando da vida deles, ok. Eu vou fazer 50 anos, ok. Se eu não mudar minha vida agora, o que vai acontecer? E aí lá mesmo em São Paulo, eu falei assim, eu vou mudar minha vida. E lá eu comecei de novo com marketing digital, porque minha tia me ajudou muito nisso. E lá eu comecei, pequenininha de novo, mas já com conhecimento,
Falei, agora eu vou fazer dar certo porque eu tenho tempo. Então assim, eu não olhei mais pra ninguém, só olhei pra mim. E não só com marketing digital especificamente, mas com outros trabalhos digitais que eu faço. E aí eu vim para Caraguá. Chegando em Caraguatatuba, eu tinha que reconstruir uma audiência em muitas coisas. E outra, eu não tinha mais o auxílio da minha tia. Não tendo mais o auxílio dela, então aqui era eu por eu mesma. Então foi muito difícil, muito complicado. Eu fui primeiro para um lugar, chegando neste lugar não deu certo, por N motivos horrorosos, sabe? Eu sofri até um assédio que foi horrível, sensação horrível, tanto que eu rapidamente vim para casa de um amigo, fiquei um mês depois já estava na minha kitnet, e um mês depois eu estava na kitnet que eu queria, porque eu co-criei isso na minha mente. E venho numa crescente constante. E tô com vários trabalhos paralelos, mas eu posso falar para vocês, é cansativo, mas eu parei do cansativo do corpo, que era qual? Porque quando eu comecei, como eu disse, eu tive que me submeter a trabalhos que não eram tão fáceis. Como? Empurrar carrinho de sorvete na praia. E aí? Tu empurraria? Não é fácil. Fui sorveteira. Fui sorveteira, atendente de balcão, sabe? Ajudante de cozinha. De tudo, meu amor. Entendeu? A última eu tava fazendo atendimento numa pizzaria umas 3 semanas atrás. Foi quando eu decidi e falei assim, não, chega. Agora é só focar no digital. Agora é só focar em... É só focar em mim. É só focar nos meus trabalhos, na minha linha, nas minhas edições, que eu adoro fazer. Tô aprendendo muito. Quis fazer esse vídeo aqui numa linha bem clean, bem simples, porque eu tô, sabe, saturada de muitas coisas. Então, o que eu quero é que essa minha vida aos 50 anos, esse é um novo recomeço. Eu perdi o amor da minha vida, mas o amor da minha vida eu descobri que ele tinha defeitos, né? Muitos. Que ao longo dos vídeos eu quero conversar sobre essas histórias com vocês. Porque foram 50 anos, gente, onde 36 deles, se eu não me engano, não coloquei no papel, mas eu tinha 16 anos, 36 deles. 36, 34 deles, eu vivi, faz as contas aí, tô péssima. Eu vivi como? Eu vivi presa a uma doença que ocasionou dores, que ocasionou perca de cabelo, perca de sobrancelha, ter que fazer tratamentos à base de quimioterápicos, que me deu hepatite medicamentosa, que fez com que eu fosse fazer biomedicina para aprender mais do meu corpo, para expandir mais minha consciência, que fez, mesmo depois de tudo, eu não negar meus sonhos, eu continuar fazendo paralelo à biomedicina, o teatro que eu tanto amava, mas tudo tem um preço. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. Dessa trajetória e dessa nova vida aos 50 e como eu consegui chegar nela assim, bem, porque eu estou bem. Eu estou com algumas avarias, como vocês podem ver, mas eu estou bem. A médica que me olhou, ela disse, Érica, como você conseguiu ficar assim sem medicamento, o medicamento químico que eles passam. Então, assim, foi muito estudo, muito estudo. Eu não falei isso pra ela, mas eu vou falar pra vocês. Muito estudo, foi muito trabalho emocional, mental, foi muito trabalho. E foi acreditar muito, muito mesmo. Então, se você ficou até aqui, se você gostou, se você ficou até aqui, compartilha esse vídeo, você se inscreve no canal, primeiro de tudo, se inscreve no canal, compartilha com a amiga que tá para fazer 50 e achando que a vida dela acabou. Então, foram muitos altos e baixos, mas a gente consegue sair. Então, cara, fica de boa, você vai sair dessa. É sobre isso esse vídeo, e às vezes está tudo bem, e às vezes não está tudo bem. Então, vamos lá. Muito obrigada, 50 anos e a vida só tá começando, não é mesmo?
Obrigada, meu Deus. Obrigada a você. Beijo, pessoa!